Eles nunca quiseram que você soubesse disso. Enquanto a maioria vive presa em padrões automáticos de pensamento e emoção, reagindo mecanicamente às circunstâncias externas, um pequeno grupo já descobriu que existe uma ferramenta tão simples quanto revolucionária, capaz de reescrever a realidade a partir de dentro. Você, sem perceber, já acessou esse poder em momentos específicos da sua vida, mas foi condicionado a ignorá-lo, a tratá-lo como insignificante. Esse conhecimento circulou em tradições ancestrais por milênios, usado para alcançar estados de consciência que literalmente alteram o campo quântico ao seu redor. Enquanto isso, você foi treinado a acreditar que mudança exige esforço externo, anos de terapia ou circunstâncias perfeitas. Cada dia, vivendo no automático respiratório, é outro dia em que sua energia alimenta padrões que não escolheu conscientemente. Agora existe uma chance de romper esse ciclo e acessar o mecanismo real da transformação interna. Aquele que converte respiração consciente em reconfiguração neural e presença em poder criativo. Mas essa compreensão requer que você pare de buscar soluções fora e finalmente olhe para dentro, onde o verdadeiro controle sempre esteve. A maioria das pessoas vive sob uma ilusão confortável de que a respiração é apenas uma função biológica automática, relevante apenas para manter o corpo vivo. Médicos aprendem sobre a respiração como troca gasosa. Fisiologistas a estudam como mecânica pulmonar. E você foi ensinado a nunca pensar nela conscientemente, exceto quando falta. Mas isso é apenas uma fração da verdade, cuidadosamente recortada para manter sua atenção focada no mundo externo. Por trás dessa função aparentemente simples, existe um mecanismo de interface direta entre consciência e matéria. A respiração não é apenas química acontecendo nos alvéolos pulmonares. É o único processo fisiológico que opera simultaneamente de forma automática e voluntária, conectando o sistema nervoso consciente ao inconsciente, o cérebro reptiliano ao córtex pré-frontal, o corpo denso ao campo energético sutil. Silenciosamente, uma porção da humanidade já descobriu isso e opera com esse conhecimento sem alarde. Mestres de meditação tibetanos documentaram há séculos que padrões respiratórios específicos alteram estados de consciência com precisão cirúrgica. Praticantes de pranayama na Índia mapearam como cada ritmo respiratório ativa diferentes centros energéticos e neurológicos. Xamãs de diversas tradições usaram a respiração como portal para estados não ordinários de percepção. A transição que está acontecendo agora não é tecnológica no sentido convencional. É uma mutação na qualidade da presença. A passagem da respiração inconsciente, reativa e superficial para a respiração consciente, intencional e profunda. Este não é um movimento para outro lugar físico. É um salto dimensional que acontece aqui mesmo, neste corpo, nesta sala, neste momento. A respiração consciente não é uma técnica separada da sua vida. Ela coexiste com tudo o que você já faz. O que muda é o nível de atenção. Enquanto a respiração automática mantém você preso em loops de reatividade emocional, pensamento compulsivo e identificação com o drama externo, a respiração consciente ancora você no papel de observador. E é desse lugar que a verdadeira mudança se torna possível. Para compreender o alcance real dessa prática, é necessário primeiro desconstruir o que se entende por observador, fora do vocabulário limitado da ciência materialista. O senso comum reduz o observador a um espectador passivo, alguém que apenas assiste aos eventos sem influenciá-los. Mas essa definição é não apenas incompleta, é deliberadamente enganosa.
o observador, no contexto da mecânica quântica e das tradições contemplativas profundas, é o ponto focal de consciência que colapsa possibilidades em realidades concretas. Não é alguém que meramente vê, é alguém cuja presença consciente determina o que se manifesta. E a respiração consciente é o método mais direto para estabilizar esse observador interno. Neville Goddard, um dos poucos que ousou revelar publicamente esses princípios no século XX, deixou claro que a consciência é o único criador. Mas ele também ensinou que a consciência precisa estar ancorada, presente, desperta. Uma mente perdida em pensamentos automáticos não está criando conscientemente. Está apenas reproduzindo padrões antigos. A respiração consciente é a âncora que traz a consciência de volta ao momento presente, o único ponto de poder real. Estudos modernos em neurociência confirmam o que os antigos já sabiam. A respiração consciente e controlada ativa o nervo vago, o principal componente do sistema nervoso parasimpático. Esse nervo conecta o cérebro aos principais órgãos e regula a resposta ao estresse. Quando você respira conscientemente, especialmente com inspirações longas, você envia um sinal direto ao sistema nervoso dizendo: não há perigo. É seguro sair do modo sobrevivência. Mas isso é apenas o nível fisiológico. No nível energético, a respiração consciente reorganiza o campo eletromagnético do corpo. O HeartMath Institute documentou que padrões respiratórios coerentes sincronizam os ritmos cardíacos e cerebrais, criando um estado de coerência psicofisiológica. Nesse estado, sua capacidade de influenciar o ambiente ao redor aumenta exponencialmente. Jacobo Greenberg, o neurocientista mexicano cujas pesquisas foram abruptamente interrompidas por seu desaparecimento misterioso, provou experimentalmente que estados de consciência alterados pela meditação e técnicas respiratórias modificam a estrutura do que ele chamou de campo neuronal. Esse campo não se limita ao crânio. Ele se estende e interage com o ambiente, afetando probabilidades quânticas ao redor do praticante. Tradições antigas codificaram esse conhecimento de formas variadas. Os taoístas chamavam de cultivo do Qi através da respiração alquímica. Os iogues descreviam prana, a força vital que permeia tudo e que pode ser controlada através do pranayama. Místicos cristãos falavam do Espírito Santo como o sopro divino. Todos apontavam para a mesma verdade. A respiração consciente é a tecnologia de interface entre o visível e o invisível, entre intenção e manifestação. O princípio operacional é preciso. Quando você respira inconscientemente, seu sistema nervoso opera no piloto automático, reagindo a estímulos externos baseado em padrões condicionados. Medo gera respiração curta e superficial. Raiva acelera o ritmo respiratório. Ansiedade cria padrões erráticos. E cada um desses padrões reforça o estado emocional que o gerou, criando loops viciosos. Mas quando você assume o controle consciente da respiração, você interrompe esses loops. Você não está mais à mercê das reações automáticas. Você cria um espaço entre estímulo e resposta. E nesse espaço, a liberdade real emerge. O observador desperta. Se você já experimentou momentos em que tudo parecia fluir sem esforço, onde decisões certas surgiam naturalmente e obstáculos se dissolviam quase magicamente, você já tocou o estado do observador consciente. Mas esses momentos provavelmente pareceram aleatórios, como se dependessem de fatores externos favoráveis. A verdade é que eles emergiram de um alinhamento temporário entre sua respiração, sua presença e seu campo energético.
Existem sinais específicos que indicam quando você está operando a partir desse estado elevado. O primeiro é uma clareza mental incomum. Pensamentos deixam de ser uma cacofonia caótica e se organizam em sequências lógicas e criativas. Decisões que normalmente causariam ansiedade se tornam óbvias. Isso acontece porque a respiração consciente oxigena plenamente o córtex pré-frontal, a região cerebral responsável por pensamento complexo e tomada de decisão. O segundo sinal é a redução dramática da reatividade emocional. Situações que antes desencadeariam explosões de raiva, medo ou frustração, agora são percebidas com um distanciamento neutro. Não porque você se tornou apático, mas porque o observador interno está estável o suficiente para não ser arrastado pela onda emocional. A respiração consciente cria esse espaço de observação. Muitos relatam também uma percepção ampliada do tempo. Momentos parecem se expandir. Há mais espaço entre os eventos. Isso não é ilusão. Quando o sistema nervoso sai do modo de luta ou fuga, a percepção temporal muda. O cérebro processa informações de forma diferente. Você literalmente experimenta mais tempo no mesmo período cronológico. Outro indicador poderoso é o aumento de sincronicidades. Pessoas certas aparecem em momentos certos. Informações necessárias surgem aparentemente do nada. Oportunidades se alinham com precisão impossível de explicar pelo acaso. Isso acontece porque, em estado de coerência respiratória, você emite um campo eletromagnético mais organizado, que interage de forma mais harmoniosa com o campo quântico de possibilidades ao seu redor. Fisicamente, você pode notar uma sensação de enraizamento e presença no corpo. Não é a tensão do estresse, mas uma solidez consciente. Seus movimentos se tornam mais fluidos. Sua postura melhora naturalmente. Dores crônicas causadas por tensão inconsciente começam a se dissolver. O corpo finalmente recebe o sinal de que é seguro relaxar. No nível dos relacionamentos, há uma transformação notável. Você para de tentar controlar ou manipular outros. Conflitos perdem intensidade porque você não alimenta mais os dramas com reações automáticas. Pessoas ao seu redor, sem entender exatamente por quê, começam a se comportar de forma diferente com você. Sua nova frequência vibracional, estabilizada pela respiração consciente, altera a dinâmica de todas as interações. Por fim, há um sentimento crescente de paz interna que não depende de circunstâncias externas. Não é euforia temporária ou otimismo forçado. É uma quietude profunda que permanece mesmo quando desafios externos surgem. Essa paz é o estado natural do observador consciente. É o que sempre esteve disponível, obscurecido apenas pela respiração inconsciente e pela identificação com o fluxo mental caótico. Aqui está a inversão fundamental que poucos compreendem. Você não precisa mudar suas circunstâncias para mudar seu estado interno. Você precisa mudar seu estado interno para que as circunstâncias se reorganizem. E a ferramenta mais direta para essa mudança não está em terapias prolongadas, retiros caros ou técnicas complexas. Está na sua respiração, acontecendo agora, acessível a cada momento. Na lógica tridimensional convencional, o paradigma é externo para interno. Algo bom acontece lá fora, então você se sente bem aqui dentro. Você recebe uma promoção, então respira aliviado. Você resolve um problema, então a tensão no peito diminui. Esse modelo transforma você em refém das circunstâncias, eternamente perseguindo condições externas ideais para finalmente se permitir estar em paz. No estado do observador consciente, a dinâmica se inverte completamente. Interno para externo. Você deliberadamente cultiva o estado respiratório da paz,
da clareza, da presença. E a partir dessa frequência interna estabilizada, as circunstâncias externas começam a se reorganizar para corresponder. Não porque você está fazendo algo diferente no mundo físico, mas porque você alterou o campo vibracional que emite. Pense nisso. Quando você está ansioso, sua respiração se torna curta, rápida e presa no peito. Essa respiração envia sinais de perigo ao cérebro. O cérebro libera cortisol e adrenalina. Seus músculos se tensionam. Sua percepção se estreita para detectar ameaças. Nesse estado, você literalmente não consegue ver oportunidades mesmo quando elas estão na sua frente. Seu filtro perceptivo está configurado para encontrar problemas. Agora inverta conscientemente. Você para, fecha os olhos, coloca uma mão no peito, outra no abdômen. Inspira lenta e profundamente pelo nariz por 5 segundos, sentindo o abdômen expandir. Segura por 2 segundos. Expira lentamente pela boca por 7 segundos, sentindo o abdômen contrair. Repete isso 10 vezes. O que acontece fisiologicamente? O nervo vago é ativado. O sistema nervoso parasimpático assume o controle. A frequência cardíaca diminui. A pressão arterial cai. O córtex pré-frontal recebe mais oxigênio. A amígdala, centro do medo no cérebro, se acalma. Em 10 respirações conscientes, você alterou sua neuroquímica completamente. Mas aqui está o que a ciência materialista ainda resiste em admitir. Você também alterou seu campo eletromagnético. A coerência entre coração e cérebro cria um padrão organizado de ondas que se propagam além do seu corpo físico. Esse campo interage com o ambiente quântico, influenciando probabilidades. O que era improvável se torna provável. O que estava bloqueado se desbloqueia. Em termos práticos, isso se manifesta assim. Você precisa de uma solução para um problema complexo. Na respiração inconsciente e ansiosa, você força o pensamento, analisa exaustivamente e nada surge. Você para, respira conscientemente por alguns minutos, retorna ao problema. Subitamente a solução aparece completa, como se sempre estivesse ali esperando que você parasse de procurar freneticamente. Você tem uma conversa difícil pela frente. Na respiração curta do medo, você ensaia mentalmente cenários de conflito, prepara defesas, antecipa ataques. A conversa acontece exatamente como você temeu, porque seu campo emitiu e atraiu precisamente essa frequência. Agora tente diferente. Antes da conversa, você se senta, respira conscientemente até alcançar paz genuína. Mantenha a intenção de compreensão mútua sem apego ao resultado. A conversa flui de forma completamente inesperada, muitas vezes resolvendo-se sem o conflito antecipado. Esse não é pensamento positivo superficial. É engenharia vibracional precisa. Neville Goddard ensinou que assumir o sentimento do desejo realizado é a chave da manifestação. Mas como você sustenta esse sentimento quando a mente está caótica e o corpo tenso? Através da respiração consciente. Ela é a âncora que permite manter estados internos elevados, independentemente do que os sentidos externos reportam. A diferença é clara. Em 3D, você persegue a mudança externa, esperando que ela finalmente mude como você se sente. Em 5D, você cultiva o estado interno através da respiração consciente e observa a realidade externa se reorganizar para refletir esse estado. O primeiro caminho é exaustivo e raramente funciona. O segundo é eficiente e inevitável quando compreendido. Quando você compreende que a respiração consciente é a ferramenta de acesso ao observador interno, sua vida inteira se reorganiza ao redor dessa prática. Não como mais um item na lista de tarefas,
mas como a fundação sobre a qual tudo o mais se constrói. O primeiro desenvolvimento é a emergência do espaço de resposta. Antes, você reagia automaticamente. Alguém dizia algo ofensivo e imediatamente você contra-atacava. Um e-mail problemático chegava e instantaneamente a ansiedade explodia. Agora, há uma pausa. A respiração consciente cria um intervalo entre o estímulo e a resposta. Nesse intervalo, você tem escolha real. Não está mais sequestrado pelas reações automáticas do sistema nervoso. Esse espaço é território sagrado. É onde o observador opera. Ali, você pode perguntar: essa reação serve ao meu estado desejado? Essa resposta reflete quem escolho ser? Há uma forma mais elevada de interagir com isso? Essas perguntas só são possíveis quando o observador está presente. E o observador só está presente quando a respiração é consciente. O segundo desenvolvimento é a dissolução gradual do papel de vítima. Quando você percebe que pode, a qualquer momento, através de simples respiração consciente, alterar seu estado interno, independentemente do que acontece externamente, a narrativa de vitimização perde sustentação. Você para de esperar que o mundo mude para que você possa finalmente estar bem. Você assume o poder de estar bem agora, aqui, através da sua própria prática. Isso não significa negar desafios reais ou fingir que problemas não existem. Significa reconhecer que seu estado interno não precisa ser refém deles. Você pode enfrentar qualquer situação a partir de um lugar de centragem e clareza, ao invés de reatividade e caos. E, ironicamente, é desse lugar de paz interna que soluções reais emergem. O terceiro aspecto é a transformação da qualidade da ação. Ação nascida da respiração inconsciente e do estado de luta ou fuga é frenética, excessiva e frequentemente contraproducente. Você faz muito, mas pouco do que faz realmente importa. Ação nascida da respiração consciente e do observador desperto é precisa, eficiente e surpreendentemente eficaz. Você faz menos, mas cada ação conta. Há também uma reconfiguração profunda de prioridades. Coisas que pareciam urgentes quando você operava em modo de sobrevivência revelam-se irrelevantes quando vistas do observador. Dramas que consumiam sua energia mostram-se como distrações que você pode simplesmente deixar ir. Relacionamentos que pareciam essenciais são reconhecidos como codependências que drenam ao invés de nutrir. Por fim, desenvolve-se uma qualidade de presença que outros percebem imediatamente, mesmo sem entender sua origem. Quando você está ancorado na respiração consciente, há uma solidez, uma quietude, um poder que emana naturalmente. Pessoas se sentem mais calmas ao seu redor. Conversas se aprofundam. Confiança surge sem esforço. Isso não é carisma manufaturado ou técnica de persuasão. É o campo eletromagnético coerente que você emite quando o observador está desperto. A técnica da respiração do observador não é complexa, mas requer consistência e intenção clara. Aqui está o método testado e refinado através de décadas de prática contemplativa e confirmado por pesquisa neurocientífica moderna. O primeiro passo é estabelecer o contexto apropriado. Escolha um momento do dia em que você pode estar sozinho, sem interrupções, por pelo menos 15 minutos. Idealmente de manhã cedo, antes que o momentum do dia o capture. Ou à noite, como forma de liberar a carga do dia antes do sono. Sente-se confortavelmente com a coluna ereta, ou deite-se se necessário, mas não em posição que facilite adormecer prematuramente. O segundo passo é a preparação do campo de atenção. Feche os olhos. Coloque uma mão sobre o peito e outra sobre o abdômen. Por um minuto, simplesmente observe como você está respirando naturalmente,
sem mudar nada. Note se a respiração é curta ou longa, se está mais no peito ou no abdômen, se é rápida ou lenta. Sem julgamento, apenas observe. Isso traz a consciência para o processo respiratório. O terceiro passo é a instalação do padrão consciente. Comece a respirar seguindo esta sequência precisa. Inspire lentamente pelo nariz, contando 5 segundos mentalmente, permitindo que o abdômen se expanda como um balão. Sinta o ar descendo profundamente, enchendo primeiro a parte baixa dos pulmões, depois o meio, depois o topo. Mantenha o ar por 2 segundos, sem tensão. Então expire lentamente pela boca contando 7 segundos, sentindo o abdômen se contrair suavemente, esvaziando completamente os pulmões. A proporção é crucial. A expiração mais longa que a inspiração ativa especificamente o sistema nervoso parasimpático, sinalizando segurança e relaxamento. Repita esse ciclo por no mínimo 10 rodadas. Se a mente vagar, e ela vai, gentilmente traga essa atenção de volta à contagem e à sensação física da respiração. O quarto passo é onde a transformação real acontece. Após estabelecer o ritmo, adicione intenção. Com cada inspiração, mentalize ou sussurre internamente: eu sou o observador. Com cada expiração, eu estou presente. Não se trata de afirmação mecânica, mas de ancoragem de identidade. Você está treinando o sistema nervoso a associar esse padrão respiratório com o estado de consciência do observador. O quinto passo é a integração na vida cotidiana. A prática formal cria a base, mas o verdadeiro poder emerge quando você consegue acessar esse estado em meio ao caos diário. Sempre que perceber que foi sequestrado por emoção reativa, pensamento compulsivo ou tensão física, pare. Mesmo que por apenas 3 respirações conscientes, seguindo o padrão 5-2-7. Esse micro-reset é suficiente para trazer o observador de volta. Desenvolva âncoras sensoriais. Escolha um objeto que você vê frequentemente, como a maçaneta da porta, o volante do carro ou seu telefone. Cada vez que tocar ou ver esse objeto, use-o como lembrete para fazer 3 respirações conscientes. Com o tempo, isso constrói uma rede de pontos de retorno à presença ao longo do seu dia. A distinção crítica que separa praticantes bem-sucedidos dos que abandonam é esta. Não se trata de fazer perfeitamente. Trata-se de fazer consistentemente. 3 respirações conscientes, 50 vezes ao dia, tem mais impacto neurológico e energético que uma sessão de 1 hora feita esporadicamente. A transformação acontece através da repetição que reconecta circuitos neurais e estabiliza o campo vibracional. Há um fenômeno particular que confirma quando você está progredindo. Você começará a perceber, em tempo real, quando sai do estado do observador. A respiração volta ao automático, os ombros sobem, o peito se tensiona. Esse reconhecimento consciente do desvio já é sinal de expansão de consciência. Antes, você nem percebia que havia saído. Agora você nota e pode corrigir no momento. A verdade central que atravessa toda essa exploração é simples e radical. Você não precisa mudar o mundo para mudar sua experiência do mundo. Você precisa mudar como habita seu próprio corpo, momento a momento, respiração a respiração. E essa mudança não requer anos de preparação ou condições especiais. Requer apenas a decisão de trazer consciência para o que já está acontecendo, sua respiração. Cada momento oferece a mesma escolha fundamental. Você pode continuar operando no automático respiratório, sendo jogado de um estado emocional reativo a outro, criando realidade por padrão ao invés de por design. Ou você pode assumir o controle da única coisa que está sempre disponível, sua respiração,
e, através dela, estabilizar o observador interno, que tem o poder real de transformar experiência. A respiração do observador não é mais uma técnica espiritual. É a tecnologia de base para uma vida consciente. É a diferença entre ser controlado pelas circunstâncias e criar a partir de um ponto de poder interno. É a porta de entrada para todos os estados elevados de consciência que todas as tradições apontam. A decisão está diante de você agora. Não amanhã, quando a vida estiver menos caótica. Não quando você tiver mais tempo. Agora, nesta próxima respiração. Você vai tomá-la conscientemente, trazendo o observador para o presente? Ou vai deixá-la passar no automático, perpetuando mais um momento de inconsciência? Tudo muda quando você entende que sua realidade não é determinada pelo que acontece ao seu redor, mas pelo estado interno, a partir do qual você responde ao que acontece. E não existe ferramenta mais direta para comandar esse estado interno do que sua própria respiração. Toda transformação real começa com a compreensão do seu papel como observador consciente. E a única forma de estabilizar esse observador é através da respiração. Para isso, desenvolvemos um conjunto de ferramentas de áudio especificamente desenhadas para ajudá-lo a acessar e sustentar esse estado. Para saber mais e ter acesso imediato, clique no link na tela ou nos comentários. Se esse conhecimento ressoou com você, se algo dentro reconheceu a verdade aqui compartilhada, escreva nos comentários: "Fez sentido para mim". A escolha está sempre na frequência que você decide sustentar. E essa frequência começa com sua próxima respiração consciente.